pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar de hoje, né? É com muito prazer que nós aqui das Soluções Domínio da Thomson Reuters recebemos vocês nesse nosso encontro, aqui vocês que estão conectados conosco. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Silvane Horácio, especialista em eventos, né, das Soluções Domínio da Thomson Reuters, e novamente agradeço a participação de todos que tiraram tempo para estar conectado aqui nesse nosso webinar. O nosso webinar de hoje, nós vamos falar sobre o OnView Processos, conheça as novidades em primeira mão e aprenda a utilizá-los para revolucionar o seu escritório. Quem vai falar sobre esse tema, quem que vai trazer essas novidades do OnView, OnView Processos, né, de primeira mão para vocês que estão aqui conosco hoje, é o Leandro Brambila, que é gerente operacional de produto, o Felipe Brandão, que é analista de produto, o Afonso Della Vecchia, que é analista de negócios. O Afonso ele vai estar aí nos apoiando nas perguntas. Então, as perguntas que vocês colocarem lá dentro do quadro de perguntas, ele vai estar analisando, ele vai estar respondendo no mesmo momento que vocês fizerem as perguntas. Antes de eu passar para eles se apresentarem melhor, né, fazer as suas iniciais aqui nesse evento, eu vou compartilhar com vocês o QR Code. Esse QR Code, ele já me acompanha aí por um bom tempo, né? Deixa eu mostrar aqui, vou pegar minha tela. Ele já nos acompanha um bom tempo. Então, vocês já estão vendo? Vocês dois que estão me acompanhando, vocês estão vendo? Pode me falar? Já está disponível sim, Está Sil. na tela, Está né? aparecendo sim, Sil, está na tela. Tá, porque tapou aqui a imagem, eu não consegui ver. Esse QR Code, então, vocês podem, né, ler esse QR Code, ele é um formulário. Esse formulário, quem preencher, tiver interesse em contratar as soluções de domínio da Thomson Reuters, né, seja você que é cliente, seja você não cliente, que tiver interesse em contratar as soluções, vocês podem preencher, que nós entraremos em contato e vai ter um desconto especial na contratação de algum dos nossos pacotes, seja Start, o Plus ou o Premium, ou algum dos módulos adicionais, Domínio Web, o OnView Processos, o Colossus Auditor, né, você que tiver interesse em um desses módulos aí, você pode preencher que terá um desconto especial, nós entraremos em contato, analisamos a sua necessidade e fechamos aí, né, o contato com vocês, certo? Eu vou passar aqui, então, para o Brandão, né, para o Felipe, para o Leandro, desculpa, para o Leandro Brambila e para o Felipe Brandão, para eles fazerem melhor as suas apresentações e as considerações iniciais do nosso encontro. Obrigado, Sil, obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês, falar um pouquinho aqui a respeito dos produtos, né, que fazem parte do portfólio das soluções do domínio da Thomson Reuters. Hoje a gente vem aqui para falar a respeito de um tema muito bacana, muito importante, que é um lançamento que o OnView Processos, né, nós conhecemos como Gesta Processos, mas nós estamos inclusive aí fazendo um rebrand, né, adaptando o produto à marca e aos produtos da Thomson Reuters, então ele vai passar a se chamar ali, em alguns casos, OnView Processos. Para alguns clientes ainda vai ter essa diferenciação de nomenclatura, mas com o tempo vocês vão se acostumando com essas nomenclaturas, tá? E qual que é o objetivo desse nosso webinar hoje? O Felipe Brandão, que é nosso analista da equipe de produto, ele vai explorar com maior profundidade isso com vocês. O objetivo é mostrar essa primeira grande novidade que a gente trouxe esse ano para os nossos clientes. Aliás, a primeira ela foi no início do ano para aqueles que estão adquirindo a plataforma, né, que foi remodelar todo o nosso processo de onboarding. A gente refez todo esse processo, criou uma série de facilidades nesse onboarding e as respostas estão sendo muito positivas, onboarding muito assertivo em relação à distribuição das tarefas, a facilidade no início da ferramenta. E uma segunda grande novidade, que é o que a gente vai demonstrar hoje aqui, que é o nosso
dashboard, tá? O dashboard ou os dashboards do Processos, eles vão passar por uma reformulação durante todo esse ano de 2023. É uma reformulação que vai basicamente mudar toda a capacidade analítica das pessoas que utilizam a nossa plataforma. O Felipe Brandão deve mostrar um pouquinho para vocês também de como vai ficar o futuro de tudo isso. Hoje a gente vai mostrar o que já está em produção, e aí tem uma exibição da tela do que já está em produção. A gente vai falar um pouquinho do futuro, ou seja, como que esse dashboard vai ser modificado. A gente vai ter uma série ainda de outras implementações, como dashboard de calendário, um dashboard de Kanban, que é o dashboard que vai vir para encerrar toda a mudança que a gente vai fazer também no fluxo de tarefas. Então, o processo vai passar por uma série de reformulação, tanto no aspecto da gestão visual da plataforma, quanto no aspecto da gestão dos fluxos de tarefa, e ele vai encerrar com esse dashboard de Kanban a respeito dos fluxos, tá? Quando o Felipe iniciar a apresentação dele, tem alguns pontos que eu quero mencionar para vocês que vão ser muito importantes para que vocês entendam esse conceito desse novo dashboard do Gesta. A primeira é a ampliação, né, quase que ilimitada da capacidade analítica que vocês vão ter em relação à visualização das tarefas e da segmentação. Ele vai explicar muito bem como é que funcionam os agrupadores de empresas, como você pode inserir esses agrupadores nas empresas, dentro do cadastro dessas empresas, e depois você pode utilizar essas características, né, que os agrupadores nada mais são do que características dessas empresas, para buscar as atividades específicas de empresas de determinado segmento ou de empresas que firmaram um contrato X junto com a contabilidade. Ele vai aprofundar também no salvamento desses dashboards, ou seja, como que você consegue salvar esses filtros e criar atalhos rápidos, né? A exibição disso em forma de relatório, tanto para colaboradores quanto para empresas, ou seja, essas melhorias que nós trouxemos aqui junto com o novo dashboard são melhorias fantásticas, elas dão uma capacidade analítica muito maior a qualquer empresa contábil. É algo que não tem muito precedente aí em relação aos nossos concorrentes, e realmente isso aqui é só o início. A gente tem uma evolução que está prevista aí já para agosto, meio de setembro, que é o dashboard de calendário, a evolução disso que é o dashboard de Kanban, que vai vir junto com um novo fluxo do processo, tá, pessoal? Então, eu quero que vocês aproveitem muito bem esse webinar, todo o conhecimento que o Brandão tem a respeito da plataforma, todas essas instruções que ele vai passar para vocês, para que vocês consigam refletir isso dentro do dia a dia do trabalho de vocês, dentro do modelo de negócio que vocês têm nas suas empresas contábeis, tá bom? Novamente é um prazer aí falar com vocês. Passo a palavra aí para o Felipe Brandão, que é o especialista da plataforma e que vai ajudar muito vocês a esclarecer, inclusive, todas as dúvidas junto com o Afonso, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Obrigada também, Leandro. Ótimo. Boa tarde a todos aí, pessoal. Um prazer tê-los aqui conosco hoje. Eu vou passar ponto a ponto o que o Leandro acabou de comentar com vocês, né, desses diferenciais, esses pontos principais que o dashboard do Gesta traz para a gente aqui, tanto em questões de análise quanto em questões de busca, de filtros, de realmente você conseguir entender pelo próprio dashboard tudo o que está acontecendo no seu escritório, né, como está a saúde do escritório para aquele período, como que estão indo as tarefas do seu escritório naquele período, né, e tendo um controle ali visual direto dentro do próprio dashboard, sem precisar ficar mudando muito de tela, indo para muitos lugares ali dentro do sistema, tá? Já, como vocês estão vendo aqui na minha tela, né, a gente já tem aqui a visão de administrador dentro do dashboard do Gesta, que ele traz já para vocês pontos específicos de atenção, pontos específicos de dados de tarefas do Gesta que precisam estar sendo, que precisam que vocês fiquem atentos, né, dentro ali do sistema para ter esse controle. Então, hoje aqui dentro do dashboard do Gesta, a gente separa ele em meio que duas abas aqui de dados, tá? Uma primeira aba, que é esse pedaço aqui da esquerda, né, que vocês podem ver que ele tem um fundo mais branco, então ele se destaca um pouco mais aqui os quadros em cinza.
que são de tarefas de períodos específicos, né? Então, aqui a gente tem um quadro de tarefas vencendo hoje, que são todas as tarefas, né, que tem a data meta ali, o prazo do escritório definido por vocês, vencendo no dia de hoje, tá? Então, a gente tem aqui um total de 38 tarefas, né, a data meta, 34 estão abertas e 4 concluídas. A gente traz essa barra aqui de porcentagem, né, de percentual, para que demonstre para o escritório, assim, para o administrador e para o gerente, assim que ele abrir o sistema, como que está o andamento dessas tarefas durante o período, né? Então, durante o mês atual aqui, a gente consegue ter esses dados, e das tarefas vencendo hoje aqui, a gente sabe, então, como que vai estar essa evolução e esse comprometimento ali do cumprimento dessas tarefas, tá? Mais abaixo aqui, a gente tem as tarefas com pontos de atenção. Essas tarefas com pontos de atenção, elas se referem a todo o período de uso do sistema, né? Então, se vocês têm aí 6 meses, 1 ano com o Gesta, né? Se vocês passam um tempo ali com o Gesta e acabou ficando coisas para trás, tarefas que não foram cumpridas, tarefas que estão pendentes de aprovação ou alguma falha de envio de e-mail, o Gesta, ele apresenta para vocês aqui no board lateral esses dados, né? Então, ele vai trazer para vocês sempre as tarefas também de dados passados, as tarefas atrasadas, pendentes de aprovação e de falha de e-mail. Todo o dashboard do Gesta aqui, ele é clicável e redirecionado para a tela de tarefas, né? Então, se a gente clicar aqui dentro do dashboard, ele vai direcionar vocês para as tarefas que estão aqui na quantidade, então 7 tarefas com multas. Se eu clicar, ele vai direcionar vocês para essas 7 tarefas e vocês vão poder verificar de qual departamento elas são, quem é o responsável por elas, tá? Mas aqui abaixo, a gente tem o quadro de sujeitas à multa, que são, a gente separa aqui em 2 opções. Tarefas que irão gerar multas e o escritório ainda não realizou a conclusão, né? E aqui na direita, tarefas que o escritório já gerou a conclusão, né? Já concluiu, já enviou o arquivo ali para os seus clientes, mas o cliente, por algum motivo, ainda não baixou aqueles arquivos. Então, o Gesta ele vai ficar apontando para vocês aqui no dashboard de que essa tarefa ela pode chegar a gerar uma multa para vocês aí para o escritório, porque o seu cliente ainda não baixou aquele arquivo que vocês enviaram. Então, a gente traz também esses dados aqui de forma separada no novo dashboard pontualmente, tá? Um ponto interessante aqui desse novo dashboard, principalmente para quem é gerente e administrador, é que esses dados aqui, eles não são impactados com o filtro que vocês podem fazer no dashboard. Então, esses dados aqui, eles realmente são fixos para vocês, porque são dados que a gente entendeu que vocês precisam estar sempre atentos a esses números, né? Então, tanto aqui aos pontos de atenção, quanto sujeitas à multa e o tarefas vencendo hoje, são dados fixos no dashboard de vocês, para que vocês possam ter esse controle e ter esse acompanhamento sem precisar ficar mexendo em nenhuma outra configuração do dashboard, tá? Então, dito isso aqui, a parte da direita, ela já é todo o filtro do que é realmente filtrado, do que é realmente aplicado por vocês, do que vocês podem fazer a busca, podem fazer ali diversos outros cenários, né, e outras configurações para poder estar pegando esses dados. Então, aqui nessa parte da direita, a gente já traz tarefas do período filtrado, né? Então, a gente está com o mês atual aqui selecionado, todos os usuários do escritório, e a gente traz aqui dentro desses dados a quantidade de tarefas total de todos os departamentos que vocês fazem parte, né? Então, um administrador ali, ele vai ter todos os departamentos do sistema, a gente mostra para eles aqui a quantidade total de tarefas nesse período e quanto já estão concluídos, muito parecido com o que é aqui as tarefas do dia, né? Mas aqui a gente mostra num outro formato, que é das tarefas do mês inteiro, desse período inteiro, tá? Aqui na lateral direita a gente traz também por departamento como que está a saúde ali dos departamentos, né? Como que estão a conclusão dessas tarefas. Então a gente tem o total de tarefas aqui que estão abertas, a gente tem quantas já foram concluídas, né? Então, se tem alguma tarefa em atraso, a gente já mostra aqui em vermelho também para pontuar que essa tarefa está em atraso, né? E o mais legal dessa parte aqui é o gráfico expansivo que a gente traz para vocês também, né? Então, a gente tem aqui uma visão mais encurtada, né, só de abertas e concluídas, mas clicando aqui na seta lateral, a gente expande para um gráfico de velocímetro, com realmente segregando todos os dados e mostrando individualmente como está cada um dos departamentos e
como que está todos os status das tarefas. Né? Então, a gente traz aqui a quantidade de tarefas no prazo, se tem alguma em atraso ou alguma gerando multa. Né? Então, aqui no departamento fiscal, eu sei que 9 estão ainda em aberto, 11 estão ainda em aberto, 9 no prazo e 2 já estão gerando multas para o escritório. Né? E daí eu sei que aqui tem uma já concluída. Então aqui a gente consegue visualizar toda a saúde dos departamentos, como que está todo o andamento dos departamentos no decorrer do mês. Né? Então esses dados aqui eles são atualizados de forma automática, então sempre que um colaborador seu conclui uma tarefa lá dentro do Gesta, esses dados aqui do dashboard eles são atualizados. Tá? E um diferencial muito grande que a gente não tinha no dashboard antigo e a gente tem nesse novo é a separação do que está em status de impedimento e o que está no status de desconsideradas. Tá? Esse dado aqui, ele mostra para vocês exatamente se foi a tarefa de fato concluída, mas quantas daquelas concluídas foram desconsideradas, ou quantas daquelas abertas ainda estão impedidas, né? Porque às vezes não estão abertas por um problema do escritório, né, por algo do escritório em si, do colaborador, mas é porque está com alguma pendência com o cliente ou alguma pendência ali de documentação. Então, vocês conseguem agora, pelo dashboard, ter também essa separação de dados, tá, pessoal? Então, assim, a gente consegue fazer esse acompanhamento todo aqui na lateral e ter esses dados aqui com o gráfico expandido, tá? Aqui, ainda falando do dashboard em si, a gente trouxe como novidade, como melhoria, principalmente, algumas formas melhores de fazer essas configurações e de exibições desses dados. Então, se a gente clicar aqui no exibir dentro do Gesta, a gente vai ter algumas opções de filtros para poder estar aplicando dentro do nosso dashboard. Então, aqui a gente consegue selecionar o período que a gente está querendo visualizar. Tá? A gente tem um calendário aqui embaixo, mas a gente traz algumas opções já configuradas para vocês. Então, mês atual, mês anterior, próximos 7 dias e o dia de hoje. Tá? Vocês podem filtrar também por usuário. Então, se eu sou um gerente do escritório, eu sei que eu não preciso ver todos os meus usuários, né? Eu preciso ver todos os funcionários ali do meu escritório. Eu quero ver só alguns ali que fazem parte do meu departamento. Eu posso remover, né? Eu posso tirar aqui a seleção desses usuários. Posso buscar eles por aqui também. Então, eu consigo fazer essa seleção e quando eu aplicar esse filtro aqui, ele vai remover da aplicação ali todos os usuários aqui que estão no meu departamento. Né? Então, eu consigo visualizar somente realmente os usuários que eu quero ter acesso ali dentro do meu dashboard. Tá? Então, aqui eu aplico, ele já automaticamente atualiza todos os dados novamente aqui para mim, com os usuários que foram selecionados. Tá? E a gente tem o que a gente chama de agrupadores de clientes, que isso aqui ele é realmente uma revolução nessa parte do Gesta, porque ele traz para vocês algumas formas de filtro por clientes, principalmente, onde vocês podem estar favoritando esses filtros depois e deixando sempre de forma configurável, de forma com que vocês consigam ter literalmente a visão dos departamentos e dos clientes do seu escritório referente àqueles segmentos, né? Então, para escritórios que trabalham com faixa de clientes, né, clientes Gold, clientes Silver, clientes Platinum, vocês conseguem criar esses agrupadores de clientes dentro do Gesta, vincular eles aos seus clientes e depois fazer a soma desses agrupadores. Então, vocês conseguem colocar mais de um agrupador de clientes ali vinculado aos seus clientes e segregar depois, montar um dashboard pronto só para esse modelo de cliente. Então, aqui eu tenho alguns clientes advogados no meu escritório e esses clientes também Platinum. Então, eu posso somar aqui, pegar os clientes que são advogados, os clientes Platinum, eu seleciono aqui para filtrar somente os clientes que tenham esses dois agrupadores aqui dentro dele. E quando eu aplicar meu filtro, o meu dashboard ele vai me trazer somente os dados desses clientes. Né? Então, vocês podem ver que modificou todo aqui a lateral, todos os meus dashboards, eles foram mudados, né? Aqui de 38, eles foram para 6 tarefas que a gente tem, porque ele vai pegar somente os dados desses clientes, né? Então, a gente ampliando aqui, ele vai modelar todo o dashboard para esses dados, e a gente pode principalmente salvar esses filtros. Então, eu tenho aqui dentro do Gesta, eu busquei por funcionário, busquei por 2 agrupadores de clientes ali, né? Então, somei ali o advogados e o platino. Eu posso salvar esse dashboard. Então, vou vir aqui, salvo esse dashboard.
e depois, mesmo que eu saia do sistema, que eu volte ali, que eu mexa nas outras telas, eu posso só vir dentro do meu Gesta, venho em meus filtros, vai ter o filtro aqui, eu aplico o filtro salvo, e ele já automaticamente faz toda a configuração que eu já tinha pré-cadastrado. Tá? Isso aqui vocês podem fazer para diversos filtros. Então, clientes de comércio, clientes pode fazer por regime, simples nacional, lucro presumido. Vocês podem criar agrupadores de tarefa, agrupadores de clientes da forma que vocês desejarem, da forma que vocês acharem que facilita mais o controle de vocês dentro do escritório. E depois podem só ir aplicando esses filtros dos dashboards que vocês já criaram. Então, vocês deixam salvo esses filtros e vão fazendo só as aplicações posteriormente para que vocês tenham sempre esse controle de dados aqui também dentro do Gesta. Tá? Então, a gente traz essas visualizações aqui dentro do próprio dashboard e uma nova tela que a gente trouxe com esse lançamento é a tela de relatórios do Gesta. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas a tela de relatórios dentro do dashboard, ela vai trazer esses mesmos dados aqui, tanto por funcionários especificamente, quanto por clientes de vocês. Tá? Então, eu vou mostrar aqui a tela de relatórios. Vou só voltar ao filtro anterior, né, o filtro padrão aqui do sistema, para a gente poder pegar todos os dados. Então, aqui, entrando em relatórios, eu vou ter os dados de todos os funcionários do meu escritório que têm tarefas geradas para esse período. Tá? Então, aqui eu tenho, vocês vão ver que repete alguns funcionários aqui na listagem, porque eles têm tarefas em mais de um departamento. Então, eu sei aqui que o Adão, ele tem departamento pessoal, ele tem tarefas no departamento pessoal, e ele tem uma tarefa só, e essa tarefa está em atraso para o mês de julho. Tá? Assim como eu sei que o Felipe Brandão, ele está em 4 departamentos aqui, e ele tem algumas tarefas ali segregadas nesses 4 departamentos. Tá? Então, por essa visão aqui de relatórios, vocês conseguem ver exatamente como que os funcionários de vocês estão referente às tarefas daquele período. E também se tem algum o funcionário seu que está sobrecarregado, que está com muita tarefa, ou se tem algum funcionário seu que não está conseguindo cumprir com todas as tarefas no prazo, tudo por essa tela aqui vocês conseguem ter uma fácil visualização e um fácil acompanhamento do que eles estão fazendo, né, de como que está a evolução dessas tarefas, como que está o quadro pelo funcionário em si. Tá? Mas caso vocês não queiram visualizar pelo funcionário, né, vocês não costumam acompanhar a parte do funcionário em si, vocês preferem fazer o acompanhamento direto pela parte de clientes, pela parte de empresas, a gente tem a aba aqui de empresas e a visão ela vai ser exatamente igual à de funcionário, só que para cada cliente que vocês têm cadastrado no escritório de vocês. Então, aqui na aba de empresas, a gente traz os mesmos dados, né, todos os status das tarefas do Gesta, e demonstra para vocês como que cada empresa está ali referente ao período selecionado. Então, eu sei aqui que a minha empresa do Caio Augusto, ela tem uma tarefa só gerada para esse mês, essa tarefa ainda está em aberta, né? Então, a gente ainda tem aqui esses dados. O escritório contábil aqui, ele tem 15 tarefas abertas, tem uma concluída. Então, aqui, por esse item, vocês já conseguem visualizar diretamente todas as empresas com esses dados, né? E daí ir acompanhando por aqui, por essa listagem, como que está realmente a saúde dessa empresa no decorrer do seu mês. A questão dos meus filtros aqui, se eu aplicar aquele filtro do advogados, né, que a gente tinha criado ali juntamente, vou selecionar aqui o filtro dos advogados. Ele já está selecionado. Deixa eu só trocar aqui. Então, coloquei aqui. Quando eu venho aqui nos relatórios, ele não tem nenhum funcionário, porque provavelmente o funcionário não tem nenhuma responsabilidade nessas tarefas, mas eu sei que tem 7 empresas que se adequam a esse filtro. Né? Então, tem 7 empresas ali do meu escritório que estão tanto no agrupador de clientes de advogados quanto no de Platinum. Então, eu sei que esses clientes aqui, provavelmente, eles são mais prioritários para o meu escritório, então eu preciso estar mais atento às tarefas deles. Né? Então, eu consigo montar esse filtro, consigo montar e favoritar, né, esses filtros aqui dentro do meu dashboard e está sempre visualizando esses dados aqui para poder ter esse controle de forma mais prática e mais simples aqui no meu escritório. Tá? E daí, aqui nas filtragens, né, como eu mostrei para vocês aqui no Exibir, nos agrupadores de clientes,
aqui dentro vocês podem fazer diversas criações de agrupadores. Então, se vocês quiserem ir por segmento de cliente, ou então por regime de cliente, por tamanho de cliente, né? A gente sabe que ali tem escritórios que fazem aquelas questões dos planos, né? O plano mais básico, o plano mais completo. Então, vocês conseguem ir criando esses agrupadores de clientes aqui dentro e fazendo essa soma, né? Vinculando mais de um agrupador aos clientes de vocês dentro do Gesta e depois aplicar esses diversos filtros para poder ter todos os dados dentro do dashboard do Gesta de uma forma mais simples e mais dinâmica. Tá? Então, aqui do dashboard do Gesta, a gente fez as alterações, então ele tem mais essa visualização. E daí, por último, mas não menos importante, a gente tem a visualização também para quem é gerente ou usuário, né? Os gerentes de usuários, eles vão ter a visualização do dashboard deles um pouquinho diferente, porque a gente tira essa coluna aqui por departamento e a gente compila todas as tarefas deles. Então, na visão de gerente, eu vou trazer para vocês a visão aqui com todos os dados compilados. Então, o que a gente faz? A gente pega aqueles dados que vocês possuem, né, de todos os departamentos, soma todos eles e a gente traz aqui para vocês. Então, esse campo aqui, ele vira nada mais do que um resumo do tarefas do período filtrado. Então, aqui eu sei que tem 35 tarefas na meta e 6 concluídas. Aqui eu consigo ver se as 6 foram realmente concluídas, né? Porque aparece o desconsideradas. Então, eu sei que dessas 6 concluídas, uma foi desconsiderada, tá? E eu sei que das 29 que estão ainda em aberto, uma está atrasada já. Então, aqui eu tenho já essa visualização específica de cada status e por cada ali, de uma forma geral do meu escritório, né? Mas, da mesma forma que no outro gráfico a gente consegue expandir para o gráfico de velocímetro, separando por departamento, aqui a gente também consegue. A gente tem a seta lateral aqui que a gente clica, e daí a visão ela vai ficar igual à visão do administrador. Tá? Um ponto importante de salientar é que tanto o administrador quanto os gerentes, eles vão ter sempre a visualização de todos os usuários que estão abaixo deles. Então, se eu sou um gerente que cuida do departamento contábil e do departamento fiscal, esses dados aqui, eles não vão ser só as tarefas do gerente, eles vão ser as tarefas do gerente, mais as tarefas de todos os usuários que fazem parte desses departamentos, né? Porque a gente entende que a visão de gerência é exatamente para fazer esse controle ali de dados, controle das tarefas dos demais usuários que estão abaixo deles. Já a visão de usuário, ele vai ter essa visão de velocímetros também expandida, ele vai ter a visão aqui individual, porém o usuário ele só vai visualizar as tarefas dele. Então, se eu sou aqui, se o Brandão ele é responsável, ele está vinculado somente no departamento contábil, só vai aparecer as minhas tarefas aqui do departamento contábil. Então, esse filtro aqui de usuário, ele vai ficar assim, eu vou limpar ele, ele vai ficar só com o período do mês, o meu funcionário, né, eu aqui como funcionário, e o sem responsável. Então, a gente vai ter esses dados aqui. E daí, se eu quiser aplicar os demais dados aqui dentro do dashboard, eu consigo fazer outras filtragens. Porém, o de usuário vai sempre ficar fixado em mim e no sem responsável ali, porque eu não tenho acesso às tarefas dos demais usuários ali, dos demais funcionários do meu escritório, já que eu tenho uma visão de usuário somente. Tá? Então, ele é bem específico ali e diretivo dentro do sistema. Tá? E aqui a última parte da busca, que é a questão de buscar por tarefas, né? Então a gente permite que vocês também façam esse filtro e salvem esses filtros, né, ali no decorrer do uso, com base nas tarefas do seu escritório. Então vamos supor que vocês querem montar um dashboard ali com os dados somente da quantidade de dados que vocês têm para entregar no escritório. Então vocês podem vir aqui, né, no exibir, filtrar pelos dados que vocês emitem no escritório, né? Então filtra aqui todos os dados, aplica o filtro e daí o Gesta ele vai puxar somente os dados das tarefas DAS que tem dentro do escritório de vocês. Aqui nesse caso a gente não tem nenhuma gerada, mas se eu vier aqui e buscar ao invés do DAS pela folha de pagamento, então é aqui, busco somente pela folha de pagamento aqui que a gente tem. Vou pegar todas as folhas aqui, aplico, e daí ele vai me trazer os dados das folhas de pagamento do meu escritório, de todos os meus clientes. Tá? E daí,
aqui é bem interessante esse filtro de busca, porque tanto no dashboard, né, ele vai otimizar para vocês essa visualização desses dados, você vai conseguir bater o olho aqui e saber como está indo as folhas de pagamento de vocês do escritório, principalmente ali por volta do dia 5, dia 15, dia 30, né, que geralmente são as entregas, vocês vão conseguir visualizar já antes disso como que está sendo feita essas entregas, né, se está tudo certo, se tem alguma coisa que vai precisar ficar em atraso, se tem alguma coisa ali correndo risco de passar do prazo. Então, vocês já conseguem prevenir esse tipo de cenário dentro do escritório com essas visualizações. Tá? E daí vocês podem salvar, assim como eu salvei o outro filtro, vocês podem salvar aqui esse filtro de folha de pagamento e deixar ele salvo aqui no Gesto. Então, sempre que vocês quiserem, vocês podem entrar no sistema, depois aplicam esse filtro aqui e o dashboard vai ser remodelado com essa configuração. Tá? O interessante da parte de tarefas, principalmente, né, assim como era a de agrupadores de clientes, é que nos relatórios a gente vai apresentar somente essas tarefas que estão sendo aqui filtradas. Então, aqui a gente sabe que dessas 21 tarefas que tem geradas da folha de pagamento, a gente tem aqui 13 que estão sem responsáveis e tem 8 aqui que estão com um brandão. Então, a gente sabe que tem aqui, isso aqui pode gerar um gargalo para a gente, pode gerar um problema para a gente depois. Então, a gente consegue clicar aqui nessas tarefas em aberto e ser direcionado direto para a tela de tarefas para verificar quais tarefas estão sem responsáveis, né? Assim como na questão da aba de empresas. Aqui nas empresas, principalmente com a folha de pagamento ou o próprio DAS que eu comentei anteriormente, vocês conseguem visualizar aqui somente essas tarefas em específico. Então, aqui pela listagem, já vocês não precisam ficar emitindo relatório, criando outros módulos de relatórios dentro do Gesta, vocês conseguem, por essa tela direta, já ter a visualização desses dados. Então, aqui a gente sabe que a Aquarela tem uma tarefa só em aberto, ela ainda está realmente, não foi concluída. As demais aqui também, então vocês conseguem visualizar aqui com essa filtragem todos esses dados, né? E o mais importante que hoje, com esse novo dashboard, tanto a parte de salvar esses filtros, quanto a parte de ir somando eles, vai auxiliar vocês a exatamente montar dashboards personalizados, tanto para uso individual, né? Então para uso do usuário em si, quanto para uso dos próprios administradores, dos próprios gerentes, até para fazer uma apresentação, colher esses dados depois e mensurar como que está a evolução do escritório de um mês para o outro. Então, vocês conseguem estar fazendo essas escolhas, nessas definições no dashboard, definições ali nos filtros, para poder estar sempre visualizando um dashboard na melhor forma que vocês desejam. Tá? Esse dashboard do Gesta, ele vem exatamente para ser algo o mais editável possível para vocês, para se adequar exatamente o que vocês precisam ali na questão do uso, na questão da visualização dos dados principalmente, né? A gente trouxe esse formato dele mais clean ali, não precisa mais ficar descendo tela, fazendo ali, usando o scroll do mouse para ficar visualizando dados que não aparecem diretamente na tela, né? Porque antes no dashboard antigo a gente precisava ficar descendo aqui, rolando o scroll para baixo para ver os demais departamentos. Agora a gente não precisa mais disso. Ele já centraliza tudo numa tela, num visual único para vocês, né? Numa tela única para vocês diretamente no dashboard. E caso vocês queiram ver todos os departamentos, basta expandir aqui que a gente já tem esse acesso. Então, esses dados a gente já otimizou a apresentação exatamente para que o controle realmente fique mais prático, fique mais ágil para vocês dentro do sistema. Tá? Silvana, eu acho que é mais isso da apresentação assim, do dashboard em si. Eu passei por todos os pontos, acho que a gente pode abrir ali para algumas perguntas do pessoal. Eles mandaram alguma coisa ali, como que tá? As perguntas o Afonso já está respondendo, ele respondeu ali as dúvidas. Tinha uma sugestão de melhoria aqui, acredito que ele também vai responder por lá. Então, assim, não temos perguntas. Caso vocês queiram, pessoal, que está nos acompanhando aí, tem alguma dúvida, por favor, já coloque ali no quadro, que esse seria o nosso momento aí de perguntas, uns 10 minutinhos para perguntas, sobre as apresentações das novidades que nós tínhamos aqui sobre o Odoo Processos. O Felipe já nos passou. Então, se não temos mais perguntas, né, a gente pode
encerrar por aqui, certo, Felipe? Você tem mais alguma coisa para colocar que você acha que também pode acrescentar aqui, nesse momento? Também fique à vontade. Na verdade, a questão do dashboard, né, até mesmo da intenção desse webinar, é realmente que a gente consiga esclarecer como que ficou essa nova visualização do dashboard, né? Então, ali, se os clientes mesmo tivessem, o pessoal que está aí assistindo a gente tiver alguma dúvida, mesmo que seja uma dúvida assim mínima, né, de algum ponto que eles viam no dashboard antigo, ou então que eles viam ali por fora e que eles queiram questionar, que eles queiram ter esse retorno, né, acho que agora é o momento para eles poderem fazer exatamente esse questionamento ali para a gente. Só um ponto, Silvânia e Brandão. Tiveram dois questionamentos aqui, que foi referente à apresentação de novos pontos, né? Mudanças significativas e além do nome, das cores e dos processos que possam vir a ser mudados. Acho que fica melhor para o Brandão falar sobre isso, até que ponto a gente pode ir mencionando o que vem de novidade. Perfeito. Eu só não entendi muito bem qual que é o questionamento. Se você puder repetir para mim, por favor. Ou Afonso. Tu queres repetir, Afonso, aí, por favor? Sim, posso repetir. Houveram duas menções ali, onde foi questionado se, além do nome, das cores e dos processos, seria apresentado alguma outra novidade e se a gente teria alguma outra mudança significativa dentro do dashboard. Tá, entendi. Então, pessoal, como o Leandro comentou no começo da reunião, né, esse novo dashboard ele foi lançado agora faz 2 meses e a gente tem a intenção de trazer novidades para ele até o final do ano. Então, ele deve estar passando por atualizações constantes e melhorias constantes até o fim do ano agora de 2023. Tá? Então, a gente vai trazer algumas novas opções de filtros aqui dentro do dashboard. Então, já consigo adiantar para vocês que o filtro por departamento, você vai conseguir selecionar departamentos específicos aqui dentro do dashboard. A gente deve trazer uma nova visualização para a tela de relatórios, para que vocês consigam visualizar os usuários, né, os funcionários de vocês, muito parecido com essa tela expansiva do dashboard do Gesta aqui também. Então, a gente deve trazer para vocês uma visão aqui, que nesses dados aqui, ao invés de trazer o departamento, vai trazer o funcionário de vocês, com uma visualização assim, até para exibição um pouco melhor. Nós vamos trazer o dashboard de calendário, como o Leandro comentou ali no comecinho. A próxima grande evolução desse dashboard, né, é o dashboard de calendário, que ele vai funcionar muito parecido com exatamente o que é uma agenda mesmo, né, que a gente está acostumado a ver aí, o próprio Windows tem, o próprio Google tem ali. Então, a gente tem aquele formato de calendário dentro dos sistemas e a gente deve trazer também esse mesmo formato para dentro do Gesta. Então, eu tenho uma prévia aqui de como esse dashboard de calendário deve ficar. Eu consigo já dar uma palhinha para vocês já terem mais ou menos como vai ficar finalizado esse dashboard de calendário aqui. Tem outras perguntas também aqui, Felipe, que agora chegaram algumas perguntas aqui. Isso eu posso fazer para você? Depois você apresenta aí. Tem uma pergunta aqui do Ciro, que diz assim, se eu começar a usar no mês de junho, como faço para eliminar as tarefas atrasadas até junho? Se ele começar agora em julho, né, a usar. E como é que ele faz para eliminar as tarefas atrasadas? Nesse caso, foi acho que o Júlio que perguntou, né? Ciro. Desculpa, Ciro. Nesse caso, você tem duas opções. Você pode limpar elas por dentro do Gesta mesmo, ali, mas vai ter que ser de uma maneira individual para fazer essa limpeza por dentro do Gesta. Ou você pode entrar em contato com o nosso suporte solicitando que eles limpem tudo que está em atraso no seu escritório. E daí explica que você vai começar a utilizar a partir desse mês agora de julho, né? Então tem um histórico ali sujando sua base para trás e que você vai começar a usar a partir de agora. Então eles vão te mandar ali um formulário rapidinho para preencher e eles mesmos já removem todas para vocês em lote. Então você nem vai precisar perder muito tempo fazendo esse processo. Tá? O próprio suporte eles conseguem te auxiliar nessa remoção ali para deixar a sua base pronta para uso novamente. Perfeito.
Tem aqui também da Luciana, ela assim, estou com problema para concluir as atividades diretamente no Onvio Processo. Dá erro ao concluir a tarefa. Há documentos faltando? Questionamentos. Se ela não consegue concluir devido à falta de documentos? Pode ser, é uma opção. Nesse caso aí, a gente precisaria entender qual é o cenário que está acontecendo para visualizar se é alguma coisa referente à configuração, ou no Gesta, ou no Onvio Processos, né, no caso, ou no próprio contábil ali, tá? Mas eu acho que a gente pode, Afonso, pegar o contato dela ali, e daí a gente pedir para depois o Roger fazer um contato com ela ali para a gente avaliar essa situação, tá? A gente daí teria que avaliar mais pontualmente mesmo para entender qual que é o cenário que está acontecendo com ela, porque se eu falar aqui pode ser muito genérico, e daí pode gerar diversos cenários. Pode verificar que tipo de erro que está acontecendo para analisar o que está faltando, né? Exatamente. Também tem uma pergunta aqui da Luciana, que ela assim, na versão anterior, abaixo dos dashboards, havia lista de clientes, onde podíamos clicar e acessar as tarefas daquele cliente, através daquela lista. Isso não aparece mais. Está em outro lugar essa busca, esses clientes, essa lista de clientes? Está sim, Luciana. Na verdade, esse foi um dos itens que eu mostrei ali nos relatórios, que é exatamente para essa função, né? A gente removeu aquele quadro que ficava na parte de baixo ali do dashboard antigo do Gesta e a gente repaginou ele para a tela de relatórios, tá? Então, eu vou mostrar aqui novamente, vou aplicar os filtros todos para a gente ter ele bem parecido com o que era o antigo. E daí, aqui no relatórios, a gente deixou aquelas duas abas que a gente tinha no dashboard antigo, né? Tanto a aba de colaboradores quanto a aba de empresas. E daí, assim como era no antigo, né, que vocês conseguiam verificar por aqui as tarefas dos colaboradores, as tarefas dos clientes, aqui vocês têm a lista também. Então, vocês têm a lista de clientes aqui, tá? Uma das melhorias que a gente deve colocar ainda esse mês é um percentual de como está concluída essas tarefas aqui dentro da planilha, da listagem, né? Então a gente só tem um total aqui e tem o status de cada uma, mas junto com o total a gente vai colocar uma porcentagem de como está concluído também essas tarefas. Mas por essa lista aqui, você consegue também clicar e ser redirecionada para a tela de tarefas. Então, vamos supor aqui que eu vou pegar essa primeira aqui que tem 3 tarefas abertas. Quando eu clico nela, o gesto ele vai me redirecionar para a tela de tarefas do sistema, apresentando esses dados. Então, ele vai carregar aqui, ó, o cliente Anderson, né, que foi o cliente que eu cliquei, e já as tarefas que eu cliquei ali para poder visualizar, tá? Então, aquele módulo, aquela função, né, que a gente tinha na parte de baixo do dashboard antigo, a gente só repaginou ela, colocou uma melhor visualização e transformou na parte ali de dentro dos relatórios. A gente não removeu nenhum dado ali. Certo. Tem uma pergunta também aqui do Rubens, Felipe, sobre as tarefas a aprovar. Ele tem como filtrar somente as tarefas dos nossos subordinados diretamente no Dash? Hoje não, hoje ainda não. Hoje, por padrão, né, quando a gente fala ali das pendentes de aprovação, elas aparecem geralmente para quem é gerente, para quem é administrador. Nesse caso, vocês vão sempre visualizar tudo que faz parte do departamento que vocês estão vinculados, né? Então, se você é um gerente que está vinculado ali a 3, 4 departamentos, todas aquelas tarefas vão ser compiladas aqui no pendente de aprovação para vocês. Hoje a gente ainda não consegue fazer um filtro específico para visualizar só de determinados funcionários, né, que estão pendentes. Mas é uma possível melhoria. A gente pode avaliar, sim, essa questão para trazer para dentro do dashboard. Felipe, e é possível postergar a data de uma nova tarefa sem ser tarefa recorrente? Sim, se for uma ordem de serviço, vocês conseguem postergar a data sim, tá? A ordem de serviço, ela por padrão, ela tem uma configuração um pouquinho diferente das tarefas recorrentes, né? Então, hoje, uma tarefa recorrente a gente não consegue postergar a data, porque ela é uma data pré-definida para ser gerada mensalmente, né? Ali, ou com recorrência, né? De bimestral, semestral. As ordens de serviço, de forma diferente, vocês geram ela de maneira esporádica, então vocês conseguem postergar a data da ordem de serviço.
desde que ela esteja configurada para isso, tá? Acho que eu posso mostrar aqui rapidinho a configuração, mas a ordem de serviço, ela me permite ativar a opção de postergá-la, né? Então, eu vou pegar aqui uma ordem de serviço qualquer. Opa, não. Deixa eu pegar outra ordem de serviço aqui, que eu peguei uma de fluxo. Vou pegar uma ordem de serviço qualquer aqui, e na configuração dessa ordem de serviço, a gente tem aqui a flag adiar data meta da tarefa. Se a tarefa ela tiver com essa configuração aqui ativada, depois que eu gerar essa ordem de serviço, caso o meu usuário, né, caso o responsável ali por essa ordem de serviço precise fazer essa postergação, ele consegue ir lá e postergar a data, tá? Ele consegue ir mudando depois, tá bom? Mas daí, essa configuração aqui, ela é feita por ordem de serviço, para vocês definirem de fato quais vão poder ter essa data postergada e quais não. Tá. Em relação às tarefas impedidas ou desconsideradas, elas ainda são consideradas como abertas? As impedidas ainda são consideradas como abertas, as desconsideradas, elas são consideradas como concluídas. Tá? Então, quando você desconsidera uma tarefa qualquer dentro do Gesta, a gente entende que aquela tarefa foi encerrada, né? E daí, no novo dashboard, a gente traz essa separação do que foi concluído e do que foi desconsiderado. A gente tem aqui aqui no departamento pessoal, a gente tem 3 tarefas concluídas, e dessas 3, eu sei que uma foi desconsiderada, da mesma forma com as impedidas, né? Então, as impedidas, ela é um status que está em aberto ainda, porque impedidas exatamente porque há algum impedimento para eu não concluir, para eu não conseguir concluir aquela tarefa, né? Então, ela vai ficar ainda como uma tarefa em aberto, só que aqui no dashboard a gente já separa ela para que vocês possam visualizar quantas estão em impedimento, né? Então, às vezes, a gente acaba achando que tem muitas tarefas em aberto, mas não. Elas estão pendentes realmente de algum processo ou de alguma documentação para poder serem encerradas. Uhum. Tem algumas perguntas aqui também sobre a disponibilidade da gravação desse nosso webinar de hoje. Ele está sendo gravado, tá? Então, assim que eu tiver a liberação do vídeo certinho e também fazer as edições aqui, vai ser disponível, tá? Lá na nossa página, dentro do nosso site da Domínio, lá no menu Eventos, você clica lá, aí tem Webinars. Lá você vai encontrar todos os nossos webinars já gravados e os novos encontros também. Com as datas, é só entrar lá, assistir o que vocês gostariam e também se inscrever para os demais que já estão programados para acontecer. Felipe, tu ficou de fazer demonstrar apresentação aí, daquele questionamento? Isso, na verdade, para a gente finalizar, né? Estava ali respondendo as perguntas, não estava aguardando, só uma prévia de como está ficando o dashboard de calendário aqui do Gesta, né? Ele é a próxima evolução realmente do Gesta, né? Da próxima evolução do dashboard do Onvio Processos. Então a gente vai trazer ele ali como uma visualização muito parecida com que as agendas que a gente já está acostumado, né? Tanto ali do Google, da Microsoft, a gente tem já esses processos, né? Esse controle por agenda muito forte. Então a gente vai trazer também esse formato de agenda dentro do dashboard do Gesta. Eu estou só abrindo ele aqui. E daí uma visualização bem prévia dele, tá, pessoal? A gente está com um protótipo, ele está sendo desenvolvido já. Então, a gente está trazendo para vocês essa visualização, mas ela é mais uma questão... Deixa eu só pegar ele aqui. Só aguardando ele abrir aqui para apresentar para vocês. Ô, Felipe, enquanto eu aguardo ali, tem uma pergunta da Jordana. Como fazer para atribuir as categorias de empresa
para cada cliente? Para atribuir, você pode criar primeiro essas categorias, então você vai ali em configure agrupadores de clientes dentro da parte de configuração do Gesta. Tá? Então a gente tem aqui, eu mostro para vocês, aqui dentro do configure, né, do Gesta, aqui agrupadores de clientes, tá? E daí aqui vocês vão conseguir fazer a criação desses agrupadores, né, dessas tags ali por clientes. Então você vai poder, aqueles que eu comentei ali, né, de advogados, comércio, gold, platino, silver, vocês vão conseguir fazer a criação aqui dos agrupadores de clientes, tá? E daí, por aqui mesmo, vocês já conseguem vincular nos clientes de vocês de uma maneira mais prática. Então, vou acessar aqui você vai vir aqui, você vai ver que vai ter um nome aqui, a aba de clientes nele. Você vem aqui e já vincula, seleciona quais clientes esse agrupador deve ter, né? Deve ser agregado ao agrupador. E daí vem em adicionar. Então, vou selecionar aqui 2, venho em adicionar e pronto. Esse agrupador ele passa já a ter exatamente essa tag, né? Essa tag ali de um agrupador Gold, tá? Então, vocês conseguem já fazer essa visualização. Certo. Conseguiu abrir lá para apresentar? Então, eu acho que eu vou ficar devendo para vocês, na verdade. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Enquanto isso, vou fazer mais uma pergunta. Claro. O Márcio, ele comenta que tem alguns clientes que o envio é feito por e-mail. Qual o procedimento para fazer a baixa no sistema das tarefas? Tá, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas a parte de conclusão de tarefas no Gesta, né, em si, ele vem mais para outra tela do sistema, né? Que é essa tela que vai ser mais uma de análise ali dos dados, e a tela de tarefas, ela vem mais para cá. Então, deixa a gente abrir aqui os dados. Mas aqui eu vou ter a tela de tarefas do Gesta em si. Então, nesse processo aqui, é onde a gente faz o envio da guia ou das informações para os clientes, né? Então, esse item aqui, ele é importante porque aqui você pode fazer de duas formas em lote, né? Se você for um cliente das soluções domínio ali e tiver a base do Onvio Processos integrada, você consegue concluir essa atividade diretamente dentro lá do contábil. Ele vai enviar esse arquivo para dentro do Gesta e o Gesta ele vai concluir automaticamente essa tarefa e enviar a notificação para o seu cliente, tá? Ou você pode fazer subir esses arquivos, né? Pegar uma pasta ali com 100, 50, 100 arquivos e subir dentro do Express do Gesta, que ele vai fazer esse mesmo procedimento. Ele vai ler todos esses arquivos que você está adicionando, né? Então a gente tem o Express aqui. Ele vai ler todos esses arquivos que você está adicionando, vai reconhecer para qual tarefa, para qual cliente ele deve direcionar esses arquivos, e daí ele vai fazer esse direcionamento. Então, ele vai jogar esses documentos para dentro das suas tarefas e vai fazer essa conclusão automática também. A tarefa sendo para notificar o seu cliente, né, sendo para enviar para o seu cliente, assim que ela é concluída, ela envia o e-mail ali para o seu cliente com todas aquelas guias que estão anexadas nela. Perfeito. Muitas perguntas são parecidas, tá? Então, eu acho que nossas perguntas ficam por aqui. Não, perfeito. Ó, eu tenho uma préviazinha aqui do próximo dashboard, né, da visão de calendário. Ele, como eu comentei, ainda está na nossa parte de protótipos ali do Gesta, mas a gente traz aqui para vocês uma visão de calendário muito próxima do que já é o que a gente está acostumado a ter no Google ali, ter na Microsoft, né? Então, a gente vai ter um calendário de tarefas por visões aqui, tanto na visão mensal quanto na visão semanal. E a gente vai trazer por departamento aqui os dados dessas tarefas, né? A quantidade de tarefas que estão vencendo, que estão em aberto, né? Com sempre a data aqui, o prazo de vencimento dessa tarefa. Então, vocês vão poder escolher aqui, deixar filtrado, e vocês vão poder visualizar tanto mensalmente, né, de forma geral no mês, quanto ela de forma semanal, tá? E isso aqui tanto para
para os meses futuros quanto os meses passados, vocês vão ter sempre essa visualização aqui. Tá? E daí a gente vai ter algumas novidades dentro aqui do dashboard de calendário também, que daí eu vou deixar como surpresa para vocês mais para frente, mas vai ter algumas novas visualizações, vai ter novos dados também para serem analisados aqui no dashboard de calendário, tudo para que facilite exatamente esse controle, esse processo de vocês dentro do escritório, tá bom? Esse dashboard aqui de calendário, ele deve vir ainda nesse quarter, tá? Então ele deve vir ainda ali até no mais tardar finalzinho de setembro para vocês, tá? Então a gente vai já estar providenciando ele ali, ele é a próxima grande novidade assim dentro do dashboard, mas enquanto ele não sai, como eu comentei anteriormente, a gente vai estar lançando ali melhorias e novidades dentro do nosso dashboard de forma constante. Então esse mês de agosto, mês de setembro, já vão ter novas novidades ali dentro do sistema para que vocês possam usufruir melhor o dashboard do Gesta. Beleza. Então, vou botar aqui novamente para vocês que estão nos acompanhando o nosso QR Code, certo? Para você que tem interesse aí em contratar as soluções de domínio da Thomson Reuters, né? Você que tem interesse aí em contratar, se você é cliente e quer contratar um módulo adicional, ou quer migrar do Start para Premium ou para Plus, você que não é cliente, que queira ser nosso cliente, quer já iniciar com o pacote do Start, então fique à vontade, lê o QR Code, como eu falei, tem um desconto especial, tá? E nós vamos entrar em contato com vocês para verificar as necessidades aí e fechar essa nossa parceria, certo? Quero agradecer aí a todos, né, que esteve aqui conosco até esse momento, né? Então o público ficou com a gente aí, tá, Felipe e Afonso, que está aí do outro lado nos ajudando aí nas perguntas, ficaram conosco até o final. Tem gente, um público certeiro, né? Vamos dizer assim. Então ficou com a gente aí, estão conosco até esse momento. Agradeço, Felipe, a tua participação, né, a tua disponibilidade para estar trazendo essas novidades desse novo Dash, o Afonso por nos acompanhar aí nas perguntas, o Bramila, né, que já saiu aí, fez a introdução e tinha seus outros compromissos, mas ele fez essa introdução, trouxe para nós aqui como que ia ser também esse nosso novo Dash aí para vocês. E passo para você, Felipe, caso você queira fazer também a sua finalização aí, passo a palavra para você. Não, queria agradecer o convite, né? É sempre bom estar podendo falar ali do Onvio Processos. Uma ressalva, né? Toda vez que eu falei Gesta, entendam Onvio Processos, a gente ainda também está se adaptando a essa troca. Então, para mim, principalmente que veio do Gesta, né? Antes da integração ali, é um pouquinho mais difícil mesmo, mas entendam Onvio Processos, tá, pessoal? A gente está aí fazendo essa migração, essa alteração, mas a gente só agradecer a presença de todos, né? Foi um prazer aqui poder estar ministrando para vocês. E caso vocês venham ter dúvidas, mesmo que depois, caso vocês venham reassistir e fiquem com dúvidas, entrem também em contato pelos nossos canais, o suporte está sempre ali à disposição para a gente poder estar tirando dúvidas. E caso precisem, a gente está sempre disponível. É isso aí. Muito obrigada. Amanhã nós temos um outro encontro. Na quinta-feira, um outro encontro também falando aí sobre o Gesta, falando sobre Onvio Processos, novamente, tá? Então, fique à vontade, caso queira participar, pode entrar na nossa página lá e fazer sua inscrição. Muito obrigada a todos e um bom final de dia aí, né, para vocês. E nos encontramos amanhã. Muito obrigada e tchau. Tchau, tchau, pessoal.